vamos começar agora abrindo a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios 6, no capítulo 6, versículo 19 a 20, que vem trazendo um texto bastante interessante, que dá base para a nossa palestra de hoje. Nós vamos falar sobre saúde, a nossa maior riqueza, 2, porque a 1 nós falamos na segunda passada, tá certo? Então aqui 1 Coríntios 6, 19 e 20, é um texto bastante conhecido. Ele diz aqui, estou com minha Bíblia aqui na mão, aqui diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, parte de Deus, que não sois de vós mesmo? Olha só, Adriano aí do Zébio, amigo que está aí junto com a gente, olha o que diz a Bíblia: não sabeis que o vosso corpo é o santuário de Deus? Em outras versões falam: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, o lugar onde que Deus habita, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, mas porém a Deus? Olha só, sabe esse corpo que a gente tem aqui, olha, esse rosto, esse corpo que está falando aqui para vocês? A Bíblia está dizendo, primeiro, que esse lugar é um lugar de habitação de Deus. Eu estou falando de você que está sentado, que está me ouvindo, que está no seu carro, nesse momento, você que está... O seu corpo foi criado, olha só, o seu corpo foi criado para ser um lugar de habitação de Deus. E Paulo ele vem trazendo essa ilustração de uma maneira bem especial, porque nós sabemos que um templo, ou melhor, uma igreja, é o lugar onde as pessoas vão cultuar a Deus, é onde as pessoas vêm ter o encontro com Deus, é onde Deus fala às pessoas. Então, quando nós falamos de santuário, nós estamos falando de adoração, nós estamos falando em conexão com o Todo-Poderoso. Esse é o lugar do santuário ou o templo, podemos dizer assim. Mas o que Paulo está dizendo em Coríntios, em 1 Coríntios, é que o nosso corpo é um espaço onde Deus habita, onde Deus faz morada. Ele está dizendo que o nosso corpo é o lugar de conexão com a divindade, conexão com Deus. Olha que coisa extraordinária. E que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a quem? A Deus. Mas é essa toda a lógica, essa teologia da Bíblia, porque Deus, ele nos criou do pó da terra e nós somos propriedade de Deus. E ele nos fez uma máquina muito especial, podemos dizer assim. Não sei nem se pode se comparar com máquina. É um mecanismo, é uma estrutura totalmente inteligente, especial. Ela é incopiável, podemos dizer assim, que é a criação de Deus, que é o ser humano, que sou eu e você. E ele colocou em nós esse elemento de conexão com Deus. Então, olha só, quando nós falamos aqui de saúde, nós estamos falando mais nessa perspectiva de conexão com Deus, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós temos conosco aqui a presença do pastor Ledivan Ross, um homem fantástico. Diz assim: Gramogol está em festa, é verdade. Gramogol sempre está em festa, pastor Ledivan, mas essa live está mais em festa pela tua presença. Um abraço a você e todas as pessoas da Novo Tempo. Tem muitas pessoas da Novo Tempo ouvindo a gente aqui também. Esse é o nosso espaço e aqui é teu lugar também, tá certo? Pode convidar seus parentes e amigos para poder assistir. Convido o Jean Ross para ele vir assistir também. Muito bem, pastor, eu estou dizendo aqui que Deus nos criou para ter conexão com Deus. E aqui o apóstolo Paulo dá essa ideia, que nós somos o santuário de Deus, nós somos templo de Deus, o lugar onde que Deus habita. No nosso coração é o trono, o lugar onde que Deus habita. Pensando nessa conexão, pensando nesse lugar, nesse ambiente sagrado, pensando nesse lugar onde que Deus ele habita, onde Deus domina, é que nós temos que pensar na nossa saúde. Nós falamos na outra palestra, no segunda-feira passada, sobre São João fala que Deus, ele quer que tenhamos saúde, por isso que ele fala que seja próspera a sua vida em todas as áreas, inclusive na sua saúde. Nós vemos em vários momentos Jesus preocupado com a nossa saúde, nós vemos ele curando, transformando pessoas, mas a saúde
faz parte da nossa comunhão com Deus, porque se esse corpo, se esse templo está bem, está funcionando bem, então nós podemos ter uma melhor conexão com Deus. Olha só, você hoje pega o seu celular, exatamente, não dá para mostrar aqui o meu, mas você pega o seu celular, você disca alguns números e você pode falar com um amigo que está em um lugar mais distante que você possa imaginar. Você pode falar com um amigo que está lá no Japão. E você pergunta como que isso funciona. É um mecanismo fantástico de transmissão aí de ondas magnéticas. Não é verdade, Joás? Você que entende disso. Então, essa transmissão sai do meu celular, vai para uma torre aqui próxima aqui de mim, e essa torre transmite para outra, ou para um satélite, que vai para outra torre lá no Japão, e que vai transmitir por questões de segundos, chega naquele amigo com quem eu estou falando. Então, nós não vemos essas ondas magnéticas, elas transitando, e não vemos essa fala transitando e de forma magnética pelo ar, nós não vemos, mas nós temos a certeza absoluta que essa conexão está sendo feita, nós temos certeza absoluta de que essas ondas estão levando a nossa voz, e porque nós sabemos que porque acabamos de falar com o nosso amigo, ou porque você acabou de ligar para o seu amigo. Olha, amigo, o celular, ele é uma tecnologia fantástica, mas o nosso cérebro, o nosso corpo é algo infinitamente mais sofisticado, mais complexo do que o celular, entendeu? Então você imagina, Deus nos criou e colocou em nós uma capacidade de comunicação com Ele. Você me pergunta como que isso acontece? Eu não sei. Eu só sei que aqui no nosso cérebro, nosso lobo frontal, a gente consegue ter essa conexão com Deus. E Deus nos fala através do nosso cérebro. Quando nós oramos a Deus, Deus nos fala. E muitas vezes você já percebeu a voz de Deus falando no seu coração. Você já percebeu a voz de Deus falando na sua mente. Não é isso, pastor Fernando Camargo? Deus nos fala o tempo todo. Eu vivi uma experiência recentemente, quando ouvi a voz de Deus de uma forma muito nítida e clara na minha mente. Eu estava em minha horta trabalhando aqui onde eu moro, eu tenho uma horta lá no fundo do quintal, e eu estava trabalhando na horta, e lá nessa horta eu fiz um balanço para os meus filhos. Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, e ali meus filhos, a minha filha mais velha tem 9 anos, eu tenho um de 6 e outro de 5, então eu estava ali na horta trabalhando com os meus filhos, e eu fiz um balanço para eles. Esse balanço sempre esteve lá, e eles vão, brincam, gostam muito de brincar nesse balanço. E eu fui nesse dia trabalhar nesse balanço, trabalhar na horta, e as crianças brincaram no balanço, me ajudaram na horta, e ali estávamos brincando tranquilo, e eu estava com a minha enxada, cavando, consertando lá os canteiros, fazendo a minha horta. E quando eu estava ali, eu vi nitidamente na minha mente o meu filho caindo e batendo a nuca em um pedaço de pau que estava perto do balanço. E aquilo me sensibilizou muito. E eu peguei aquela enxada que estava com ela, fui até o balanço, as crianças não estavam brincando lá, e quando eu olhei, eu vi o pedaço de pau, o toquinho, estava colocado lá. E eu peguei aquele toquinho, quebrei aquele toco com a minha enxada, com muita força. A minha esposa estava olhando e dizendo: por que você está arrancando esse toquinho? Eu falei: olha, eu senti algo que eu deveria fazer isso. E fui lá e arranquei aquele toquinho, tudo bem. E eu limpei o lugar e ficou tranquilo. E passou o tempo, nós ficamos o dia todo, foi muito divertido, as crianças gostaram, amaram, nós almoçamos lá. Mas quando chegou a tardezinha que eu estava indo embora, as crianças correndo de um lado para o outro, o meu filho, ele correu para o balanço para dar uma última despedida do balanço naquele dia. E ele balançou forte, e quando ele estava balançando, de repente ele cai do balanço e bate a sua nuca, a sua cabeça, justamente no lugar onde estava o toco. E aquilo poderia ter sido fatal para o meu filho, mas bem de manhã o Espírito Santo tocou a minha mente, sensibilizou meu coração, falou comigo para que eu pudesse tirar aquele toco, porque meu filho poderia cair ali. Então eu acredito nessa conexão que nós temos com Deus, porque Deus nos fala o tempo todo, Deus está querendo dirigir a nossa vida. Bem, nós fomos criados para
ter conexão com Deus. Mas, porém, se a nossa saúde não está bem, se nosso corpo não está sendo bem cuidado, essa conexão, ela é muitas vezes interrompida, ou então é colocado nela muitos ruídos. Olha, nós estamos com mais de 80 pessoas na nossa live agora. Que bom que você vem, amigo. Saúde, a nossa maior riqueza. É exatamente sobre isso que nós estamos falando hoje, da parte 2. Então, o que acontece? Nós sabemos que estamos aqui de um conflito cósmico e o inimigo das almas, o anjo do mal, que é Lúcifer, que está aqui, ele não quer que você tenha uma conexão com Deus, ele não quer que você ouça a voz de Deus, ele não quer que você tenha espiritualidade, ele não quer que você tenha comunhão. Então, o que ele fez? Ele quer destruir, então, esse contato que você tem com Deus. E ele arranjou uma forma, sabe qual é a forma? Mexendo nas estruturas dos alimentos que Deus deixou e criando aí uma estrutura de tal forma que entra no seu corpo de uma forma ruim e que traga um ruído dentro do seu corpo, que é esse templo, e dificulte a sua comunicação com Deus. Exatamente isso que ele fez, através dos estimulantes que estão aí em todos os alimentos aí que estão por aí, criam tipo assim uma película química, sei lá, alguma coisa nesse sentido no seu cérebro, que você não tem essa conectividade com Deus, entende? Então o inimigo ele tem mexido cada vez mais na estrutura dos alimentos, destruindo a sua saúde, para que você não possa ter essa conexão com Deus. Lembra, você é um santuário, você é um templo, você é um lugar onde que Deus habita. E o que o inimigo das almas ele quer? O que o inimigo lá das trevas ele quer? Ele quer trazer trevas para nós. Ele não quer que você ande na luz. Ele não quer que você tenha contato com Deus. Então ele quer destruir a sua saúde. Se você não tem saúde, você então perde essa conexão com Deus, entende? Então o que ele quer na realidade, o inimigo, é destruir a mim e a você. Destruir a nossa espiritualidade? Sim, mas ele quer acima de tudo destruir também você. Ele quer matar você, ele quer destruir você. Então por isso que hoje nós vivemos num momento muito difícil, onde que os alimentos que são colocados nas prateleiras, esses alimentos eles vêm de tal forma para poder minar a sua saúde, destruir a sua conectividade com Deus. Eu tenho viajado por muitos países por aí e tenho visto tantas pessoas obesas, não é verdade? O nosso Brasil também, nós temos assim cada vez mais aumentado a obesidade. A obesidade ela é uma doença, não é isso? Mas isso é fruto, não é verdade? Isso é fruto do que o inimigo tem feito com os alimentos de hoje. Porque hoje os alimentos estão sendo cada vez mais sem nutrição, não é verdade? E só está nos pervertendo o paladar, podemos dizer assim, ele está estimulando o nosso paladar, mas não coloca coisa boa dentro do nosso organismo, certo? Hoje nós vivemos assim, tendo vilões e mais vilões no mercado, nas prateleiras. Se eu fosse citar aqui para vocês, eu citaria aqui uns 3, por exemplo, o açúcar. O açúcar, o açúcar destrói a defesa do nosso organismo. O açúcar destrói a nossa sensibilidade diante das enfermidades. E aí o que acontece hoje? Você hoje tem ingerido açúcar por todos os lugares, refrigerantes tem mais açúcar, além de ter estimulantes, o que mais tem é açúcar dentro. Então, o que acontece? Eles descobriram que doce vende, não é verdade? É isso mesmo, doce vende. Sal também vende, gordura também vende. Então, eles fazem a mistura de tudo isso para poder vender. Entende? Lembra de uma coisa, o pessoal da indústria, eles estão preocupados com a sua saúde, eles estão preocupados em fazer dinheiro, eles querem dinheiro, eles querem agradar o seu paladar para você comprar. Você sabia que muitas dessas indústrias, sabe como que eles produzem alimento? Eles colocam pessoas sentadas, colocam eletrodos no cérebro e vai testando o alimento para ver as sensibilidades que ocorrem dentro do seu cérebro. O que ocorre dentro do seu cérebro? É isso que eles vão fazendo, vão estudando o seu paladar. Eles não estão preocupados assim, o que isso vai fazer? Vai nutrir mais essa pessoa? Vai ficar melhor? Não, eles não estão pensando nisso, eles estão pensando de satisfazer o seu paladar e te vender cada vez mais. E o açúcar é algo que vende muito fácil.
Um abraço aí para a professora Sara, a diretora do Ministério da Mulher, da USEB, está assistindo com a gente, participando ao vivo, não é verdade? E ela está aqui hoje. Nós temos aí muitas mulheres fazendo evangelismo por todo o Brasil, aqui na nossa USEB. Está terminando agora, algumas estão dentro do carro mandando um alô, mas que bom que vocês estão aí. Esse é um projeto lindo. Logo nós vamos ter um reencontro com a professora Sara, desses momentos lindos aí que a gente tem vivido nesse evangelismo das mulheres. Olha só, nós estamos com mais de 80 pessoas aí na nossa live. Mas olha, saúde, essa é a nossa maior riqueza. Nós já falamos aqui que Deus quer ter conexão com a gente, porque nós somos um templo do Espírito Santo, lugar onde que Deus fala. Mas nós sabemos também que a indústria de hoje, ela não está preocupada com o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ela quer vender, vender e vender mais para você. Então ela estuda o seu paladar e vende coisas para você, não que é bom para a saúde, mas que você gosta. Por isso que eles exploram muito o açúcar, porque doce é gostoso, doce é bom. Então tem doce o tempo todo, em todos os lugares. Os refrigerantes são cheios de açúcar. E olha só, quando você ingere um refrigerante, amigo, você abaixa o seu pH do corpo, você está destruindo a sua imunidade e assim por diante. Outros também alimentos à base praticamente aí de açúcar. Olha só, outro também que poderíamos dizer é o sal. Você vai pesquisar, eu estou só dando um toque para vocês, pesquisem, vejam os malefícios que o sal faz para o coração. Nós comemos sal em excesso, sal nós não precisamos de tanto sal que a gente come. Faça uma pesquisa e veja para você a média de sal que nós estamos comendo, veja os malefícios que o sal faz, e a indústria descobriu, colocar sal o povo gosta, colocar sal as pessoas gostam. Tem sal lá na ervilha que está no enlatado, tem sal lá no milho, tem sal em todos os lugares, tem sal no McDonald's, tem sal na batata frita. Come a batata frita sem sal para você ver, eles enchem de sal, porque sabe que quanto mais sal coloca, mais você vai querer comer, mais você vai gostar, entendeu? Algo sem sal, imaginou alguma sem sal? Então é o doce, o sal. E sabe qual é o vilão mesmo? E sabe o que eles adoram, a indústria adora mesmo a colocar nos alimentos? É gordura. É o óleo, a gordura, porque não que o óleo tem sabor, mas o óleo agrega os sabores. O óleo faz grudar ali o açúcar, tem também o sal e agrega outros sabores também. Então o óleo é usado em abundância, é uma combinação do sal, do açúcar e do óleo. Você lembra aí do ketchup, leva um monte de coisa. Então ele vai trabalhando, ela vai trabalhando com o nosso paladar. E nós sabemos que existem as forças do mal por trás de tudo isso, porque esses alimentos não nos nutrem, só destrói a nossa comunicação com Deus, tá certo? Então as gorduras, a gente deveria evitar essa gordura. Aliás, a Bíblia fala que a gente não deveria comer gordura. Quando Deus permitiu comer os animais, em um momento da história aqui que Deus falou que pudesse abater os animais, ele disse, da gordura vocês não comem, porque a gordura só faz mal para a gente. E hoje nós vivemos, os alimentos, esses fast food, só vende bastante, porque tem muita gordura. E aí quando você ingere aquela gordura, ela vai direto para sua corrente sanguínea, o seu sangue fica mais leitoso e fica com dificuldade de circular, você dá vontade de dormir até mesmo lá na mesa, de tanto mole você fica. Por isso você vai e pede um refrigerante à base de cafeína para você levantar. Por isso que vende tanto refrigerante aí à base de cafeínas, não é verdade? Então as gorduras, as pessoas falam assim, deve ser digerida com moderação. Não, gordura não deveria ser consumida. Sabe como o nosso organismo precisa de gordura? Mas a gordura que o nosso organismo precisa são as gorduras que estão nos vegetais. A gordura que está lá no abacate, que está no feijão, que está no arroz, está na lentilha, que está nos cereais, nas verduras, nas frutas, nos legumes, que Deus já colocou na proporção certa. Você está dizendo assim, o pastor, então quer dizer que nem a gordura o azeite, o óleo de soja também não faz bem para a saúde? Eu vou dizer para você uma coisa, você não precisa do azeite, você não precisa do óleo de soja, você precisa do óleo que você já tem lá nas frutas, nas verduras, nos legumes, nos cereais, entende? É esse que você precisa. Então se você vai colocando mais e mais, seu organismo não vai assimilar isso, só dificulta a assimilação dos nutrientes. Esse óleo, essa gordura dificulta a absorção desses nutrientes
que estão na sua salada e etc. Então o ideal é você comer o mínimo possível de óleo, até mesmo vegetal, tá certo? Consumir o mínimo e, quem sabe, adaptar seu paladar até mesmo de usar os óleos na embalagem natural. E a pessoa pode dizer assim, mas pastor, mas é isso mesmo, faz tanto mal? Olha, eu não sou cientista, não sou médico, mas eu posso fazer um teste para você. Eu te dou agora um pote de azeite, o melhor azeite do mercado. E eu falo para você assim, descarta esse azeite. Descarta esse óleo. Onde você vai jogar esse óleo? Você que tem uma visão ecológica da vida, você que tem um senso ecológico forte na sua mente, onde você vai jogar? No jardim? Nas plantas esse óleo? Não, você fica sem lugar para jogar esse óleo, por esse azeite, porque ele sabe que polui, ele destrói. Agora eu digo para você, e também quando você ingere, você joga dentro do seu corpo, o que acontece dentro do seu corpo? Hein? A pergunta é a mesma coisa que existe, que faz lá fora, também faz dentro de você, entendeu? Então por isso que nós deveríamos cada vez mais diminuir a quantidade de gordura que nós colocamos excessivamente nos nossos alimentos, certo? E agora o que o mercado descobriu? Ele descobriu juntar o açúcar, o sal e a gordura, essa combinação maléfica para o nosso organismo, para poder vender os seus produtos que não prestam, tá certo? Um abraço aí para o Célio de Brusque, Santa Catarina. Ô amigo, que bom que você está aí. Pastor Guilherme, pastor Cláudio Manuel, pastor Moisés, pastor Ademir, todos vocês que estão assistindo a gente com a live, que estamos com quase 90 pessoas ao vivo nesse momento. Amigos, e agora eu não vou falar também para vocês dos coitadinhos dos nossos amiguinhos, que são os animais, não é verdade? E se a gordura vegetal, ela faz mal para a gente em quantidade grande, agora imagina a gordura animal e imagina também a carne, né? Eu nem vou falar aqui dos malefícios que a carne pode fazer para o nosso organismo. Eu só quero tocar aqui na sua sensibilidade. Eu quero mostrar para você o seguinte, que nós deveríamos, como ato de protesto, deixar de comer carne, pela maldade que tem feito com os animais, pela forma desumana que tem tratado os animais. Se você fosse para um abatedouro, amigo, você ia ver o que acontece ali, você vai ver ali os animais chorando, e você vai falar assim, não, eu não vou comer esse meu amiguinho não, tá certo? Um abraço pessoal do IASP aí, do Parque Canaã, que bom que vocês estão assistindo aí com a gente. Então se você fosse abater o seu próprio animal que você fosse comer, meu amigo, você não iria abater. Se você fosse, você não iria comer carne, você não comeria frango, se você que tivesse pegar a faca, cortar o pescocinho dele e comer. E é interessante hoje, que eu poderia falar dos malefícios da carne, mas esses animais, eles sofrem por causa dos nossos pecados. Foi eu que pequei, foi você que pecou, não foram eles estão sofrendo a consequência dos nossos erros, e além disso, né, eles estão pagando com a sua própria vida, que estão sendo criados de forma assim, mecânica, e pegando essas vidas e massacrando para satisfazer o meu apetite, para satisfazer o seu apetite. E pergunta-se, nosso organismo precisa da carne? Não, não precisa. Mas por que tanta crueldade para matar esses animais? Como um ato de protesto, a gente não deveria de comer carne, sabia? Por causa do sofrimento desses nossos amiguinhos que estão morrendo por nossa causa. Nossos amiguinhos mesmo, eu gosto de falar assim, sabe por quê? Porque a gente come lá o bife, come lá o frango, mas eu pergunto para você agora que está assistindo, você tem um cachorrinho que está aí com você tem coragem de abater seu cachorrinho, matar seu cachorrinho e fazer uma fritada dele hoje? Não tem coragem de falar assim, nossa pastor, que absurdo, que desumano, mas é isso que estão fazendo com os animais. Você acha que um boi é menos inteligente que um cachorro, ou do que um gato? Hein? O que você acha? Um cavalo que abate também o cavalo para poder comer, come de tudo aí hoje em dia. Não, amigo, mas vou dizer para você, eles têm sensibilidades, Deus criou os animais, não para ser abatidos, nem para ser consumidos. Foi só num momento de emergência, para preservação da raça humana, mas Deus nos deixou hoje os alimentos naturais, que são as frutas, verduras, legumes e cereais, para que a gente pudesse alimentar desses, entendeu? Então nós deveríamos fazer alguma coisa pelos nossos amiguinhos animais. Sabe o que deveríamos fazer? Estimular essa matança desenfreada de animais que existe por aí, tá certo? Olha só, então o que eu disse para vocês, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que nós devemos cuidar desse corpo.
Hoje nós temos a indústria que está querendo vender simplesmente, por isso estão fazendo combinações assim, que só para nos destruir, combinação de sal e açúcar e gorduras em todos os produtos, saturando eles desses produtos para destruir a nossa saúde. E destruindo a nossa saúde, a gente perde então a nossa conectividade com Deus. Bem, mas você pode amenizar esse estrago que esses alimentos ruins têm feito na sua vida, sabe como? Através do exercício físico. Exatamente isso, Deus nos criou para que a gente pudesse exercitar. Nós somos a única máquina que se alimenta no momento que está se exercitando, que o nosso maior alimento é o oxigênio, é o gás, né, que nos alimenta. Então você exercita, você está alimentando, está ajudando no metabolismo para purificar de tanta coisa ruim que às vezes a gente coloca dentro do nosso organismo. E a outra dica também é tomar água. Água em abundância, toma bastante água, porque a água limpa, a água lava, a água desfaz muitos estragos ruins que a gente tem. Uma coisa não anula a outra. Não significa que você fazendo exercício físico não tem cuidado da alimentação. E se você tomando água e fazendo exercício físico, não precisa cuidar da alimentação. Ou então cuidando da alimentação, não precisa fazer exercício físico. Ou assim por diante. Então o que vai ser é essa unidade dessas três coisas, cuidando de uma alimentação saudável, fazendo exercício físico, tomando água, certo? Em água em abundância, porque mais de 70% do nosso corpo, quase 80% é feito de água. Nós precisamos de água. Alguém diz assim, a gente precisa de óleo para lubrificar as juntas do nosso corpo. Gente, que história é essa? Não existe isso não. Nós precisamos de água para lubrificar. Isso é a água que lubrifica os nossos olhos, lubrifica o nosso corpo, as nossas juntas são lubrificadas com água. Entendeu? Nós precisamos de água, nós perdemos quase 12 copos de água por dia. Uma parte a gente recupera nos alimentos e a outra é só você bebendo. Se você não bebe, amigo, então a coisa fica feia para o seu lado, o seu organismo não funciona direito, sua mente fica mais lenta, as coisas vão dificultando cada vez mais, tá certo?